Oi, pessoal, tudo bem? Passando por aqui para dar continuidade a algumas reflexões que eu propus semana passada no Instagram sobre o desejo. Essa discussão está ligada já a alguns posts anteriores que eu fiz sobre Eros e o amor, porque a partir da psicanálise lacaniana a gente pode pensar esses dois conceitos em conjuntos. Aliás, entendendo um melhor nos ajuda a compreensão do outro. E eu lancei a pergunta: você sabe o que você deseja? E essa pergunta ela é importante porque a dinâmica do desejo, que nos põe em movimento para buscar projetos e amores na vida, é tão importante que é ela que nos leva muitas vezes para os consultórios psicanalíticos a buscar respostas para algum impasse que a gente tem na vida. O desejo, ele impõe uma dinâmica com angústia e impõe essas dinâmicas, então, de dor e prazer na vida cotidiana, né, dos neuróticos, todos nós aí, ou alguns de nós, pelo menos. Então, o que é o desejo? A minha chave de leitura é a psicanálise lacaniana e eu posso operar com ela por várias entradas. Eu podia falar do desejo a partir da teoria do significante em Lacan, que é a ordem simbólica, que é os significantes ou as palavras que vêm dos outros, né, do outro. Mas eu vou escolher aqui uma outra perspectiva, que seria a ideia da subjetividade humana, né? De como que o desejo se habilita ali depois do nascimento do bebê. É por essa via que eu vou, é esse caminho que eu vou escolher para falar do desejo, numa ideia, assim, de tentar atingir também mais pessoas que não necessariamente já são iniciadas ou já estão muito acostumadas com o lacanês. Bom, então o que é o desejo? O desejo é aquilo que vai nos separar do reino animal, dos animais, que operam a partir dos instintos. No humano que adentra a linguagem, que fala, já não é mais regido pelos instintos, mas sim por pulsões, né? Por impulsos, pulsões aí que se direcionam também a uma tentativa de satisfazer, né, o desejo aí inconsciente. O bebê, quando nasce, ele precisa dos cuidados de um outro. Esse outro geralmente é exercido pela função materna, pela mãe, mas pode ser outras pessoas que cuidam desse bebê. Nesse momento inicial, esse bebê ele não consegue separar o que é ele, o que é mãe, o que é o meio ambiente. Então ele está ali dentro de uma completude mítica, porque essa é a sensação inicial desse bebê antes de fundar ali a linguagem, a fala nele. Determinado momento desse desenvolvimento desse bebê, ele percebe uma dinâmica de presença e ausência da mãe. E nesse momento ele se dá conta: opa, eu não sou o objeto que completa ela, então existe uma falta aí. E se existe uma falta, porque ela sai, ela vai buscar lá fora outros objetos, então surge a pergunta inaugural da subjetividade, que é aquela que a gente persegue a vida inteira, que é essa: o que queres de mim? O que queres de mim? É uma pergunta enigmática, que a gente não recebe resposta do outro, e a gente vai passar a vida inteira em busca de um entendimento do que é a nossa posição no desejo do outro. Porque essa pergunta, o que queres de mim, é aquela que diz, né, o que desejas de mim? E aí a gente se aliena no desejo do outro. Como que a gente estabelece essa dinâmica na vida? Porque, por definição, o desejo é inconsciente. Então, já respondendo a pergunta se a gente sabe o que a gente deseja, a gente pode ter uma ideia. A gente pode construir um saber sobre o nosso desejo e ele se presentificar nas coisas do dia a dia, seja pela escolha de uma profissão, de uma carreira, seja a escolha de uma relação amorosa, né, uma pessoa que nós temos a ideia que vai nos completar. Enfim, o desejo dá os indícios a partir dessas nossas escolhas de objetos, de pessoas, né, no dia a dia, né, no nosso cotidiano. Então, o que é possível? A gente não vai saber o que a gente deseja por definição, porque o desejo é inconsciente, mas o desejo é o que nos movimenta, o desejo é o que nos mantém vivo, o desejo é o que nos permite buscar as coisas, sonhar, tentar construir um futuro, é o desejo. Porém, a gente vai o quê?
construir um saber sobre isso que nos impulsiona para frente, sobre isso que nos leva a querer coisas, a desejar coisas, a ter vontade de coisas e pessoas. A gente constrói um saber sobre isso. E isso é importante, por quê? Porque conforme a nossa posição e a nossa relação com o desejo, a gente vai enfrentar impasses na vida. Então, se a gente nega o nosso desejo de uma maneira de não querer saber dele, a gente sofre por sintomas, porque quando a gente reprime um desejo, ele volta por meio de um sintoma no corpo. A dor de cabeça, um certo desânimo, uma certa fobia, enfim, várias possibilidades de sintomas a partir da recusa do próprio desejo. Quando a gente se direciona e está de frente com o desejo, a gente também se angustia. Então, essa dinâmica a gente precisa saber trabalhá-la. Alguns vão ter saídas nas suas vidas para esses impasses, sem precisar recorrer a uma análise, e outros vão precisar de uma análise para ajudar a construir um saber sobre isso, né? Sobre isso que nos mobiliza. O importante, então, é saber que o desejo é isso que nos constitui a partir desse reconhecimento de uma falta em nós e no outro, o que nos habilita e nos movimenta na vida para buscar projetos de vida, amores, enfim, né? Situações que nos possam colocar em marcha, que nos façam caminhar e que nos façam buscar, mesmo no plano de uma fantasia imaginária, algo que possa novamente nos deixar completo, né? Mas é essa fantasia imaginária que nos mobiliza para o desejo, para a busca constante, por movimento, para a vida. É isso. Até mais.